A sabedoria que você tem não pertence a você, não. Foi Deus que te concedeu. Se você é perfeito, se você tem uma vida perfeita, permita eu lhe falar que nada disso adiantaria e nada disso lhe seria concedido se Deus não permitisse. O Senhor não perde o controle de nada. Muitas vezes nós pensamos que nós temos o controle em nossas mãos e queremos agir com a impulsividade do homem, com a força do homem, mas o Senhor tem o controle. Você foi chamado para frutificar. Você está na videira verdadeira. Nós estamos atrelados à videira verdadeira. Deus, Ele está se revelando o tempo inteiro para você. E nós precisamos frutificar. Nós precisamos dar frutos. Nós precisamos reconhecer e entender a missão. Você conhece o Pai? Quero convidar a minha esposa, a irmã Bianca, para que ela leia um texto. Fique atento nesse texto. Graça e paz, igreja. Essa semana foi alardeado, por todo mundo a tragédia que aconteceu com os curiosos que entraram num submarino, os curiosos milionários, multimilionários, que entraram num pequeno submarino e ali eles perderam suas vidas. Mas é interessante que, às vezes, voltar ao passado não é bom. Para que mexer no que já foi? E as pessoas têm um fascínio muito grande pelo Titanic. Eu não entendo por que esse fascínio. Eu não sei se você também entende, se você é outro fascinado pelo Titanic. Mas o que eu sei é que no Titanic também tinha, assim como nos dias de hoje, homens e mulheres de Deus. E eu vou compartilhar com vocês uma história verídica sobre o pastor John Harper. Alguém já ouviu falar? Não? Vocês vão conhecer o que esse homem fez na sua última chance. Vamos lá. John Harper foi uma das vítimas do naufrágio do Titanic, em abril de 1912, que afundou depois de atingir um iceberg no Oceano Atlântico. Harper nasceu num lar cristão na Escócia, em 1872, e começou a pregar o Evangelho aos 18 anos. Em 1897, se tornou pastor da Igreja Batista Road Paisley, na cidade de Glasgow, e viu a igreja crescer de 25 para mais de 500 fiéis. Na época do desastre do Titanic, Harper tinha 39 anos, era viúvo e estava com a filha de 6 anos, Annie, e a sua irmã, Jessie. Juntos, eles estavam viajando rumo a Chicago, em Illinois, nos Estados Unidos, para pregar por várias semanas na igreja Moody. Sua filha e sua irmã foram colocadas em um bote salva-vidas e sobreviveram. Mas Harper ficou para trás com o objetivo de cumprir sua última missão: perder sua vida para salvar outras. Em certo momento, o pastor decidiu entregar o seu próprio colete salva-vidas para outro passageiro e continuou pregando o Evangelho de Cristo até o fim, conforme relataram outros sobreviventes. No livro O Último Herói do Titanic, publicado em 2012 por Moody Adams, foi registrado o testemunho do último homem evangelizado pelo pastor. Assim diz essa testemunha: nos 50 minutos finais, George Henry Cavell, que estava apoiado numa prancha, se aproximou de John Harper. Harper, que estava se debatendo na água, gritou: "Você é salvo?" Ele respondeu: "Não." Harper gritou as palavras da Bíblia: "Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo." Antes de responder, o homem foi puxado para dentro do mar. Minutos mais tarde, a corrente trouxe George de volta, e eles ficaram à vista um do outro mais uma vez.
E mais uma vez Herper gritou: você é salvo? Novamente ele respondeu: não. Herper repetiu as palavras de Atos 16:31. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Cansado e sem forças, Herper escorregou no mar e morreu afogado. O homem que ele evangelizou depositou a sua fé em Jesus Cristo e mais tarde foi resgatado pelos botes salva-vidas. Na província de Ontário, no Canadá, George Henry testemunhou que foi o último convertido de John Herper. Pastor Herper salvou em sua morte o que ele tinha vivido ao longo de sua vida: a paixão pelo Evangelho e a preocupação com almas perdidas. Segundo seu irmão, que também pastor, segundo seu irmão John, Herper levou multidões ao Senhor durante sua vida e mostrou a força do Evangelho para o mundo. Amém. Se hoje fôssemos um Titanic, prestes a bater no iceberg, o que você faria com a última chance de frutificar que Deus tem te dado? Amém. Deus abençoe. Eu não quero outro microfone. Irmãos, a última chance. Essa é uma noite onde eu quero convidar você a refletir nas oportunidades que Deus tem te dado. E para isso eu quero que você medite comigo na palavra de Deus. Você que anda cansado do seu dia a dia, lutando por objetivos e propósitos, que muitas vezes são propósitos humanos e não são propósitos divinos. Saiba que você e eu, nós somos chamados para dar frutos. E os nossos frutos precisam ser pautados dentro da palavra de Deus. Nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, porque ela é a bússola que nos conduz à vida eterna. Vimos uma história comovente de um homem que tinha prazer e alegria de falar do amor de Deus, de pregar o Evangelho, como disse o apóstolo Paulo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Interessante que a pergunta de Herbert é o seguinte: você já entregou a sua vida a Jesus? É para nós pensarmos. Você já entregou a sua vida a Jesus? A missão do Senhor Jesus aqui não foi nada mais, nada menos do que levar as pessoas ao arrependimento dos seus pecados e reconhecer que há um céu, que há um Deus que é todo poderoso e que é capaz de resgatar o mais vil pecador da sua vida de pecaminosidade. Não há ninguém na face da terra bom o suficiente para que receba a salvação sem que o sangue de Jesus tenha sido derramado na cruz do Calvário por cada um de nós. E eu quero convidar você para ler no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Quero convidar para você ler comigo do versículo 25 até o versículo de número 30, para a nossa meditação. A minha versão é a Nova Versão Transformadora. Talvez seja um pouco diferente da sua, mas é a palavra de Deus que vai ser lida, e eu quero que você medite nela comigo nesta hora. Pense, se essa fosse a sua última chance. Nós não temos a nossa vida nas nossas mãos. Veja bem, isso não é um tom ameaçador. Não, quase não saiu. Mas é um tom, é uma palavra para que nós possamos refletir como está a nossa vida com Deus. Mateus capítulo 11, versículo 25, diz o seguinte: naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste estas coisas dos que se consideram sábio e instruído e as revelaste aos que são
como criança: sim, pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu pai me confiou todas essas coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho, aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre mim, tome sobre vocês o meu jugo, e deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda nos dá oportunidade de reconhecer que precisamos de Ti. Nesse momento, Pai, abra o nosso entendimento para que a Tua palavra, ela penetre em nossos corações, que ela gere em nós mudança de atitude, vidas transformadas na Tua presença, em nome de Jesus. Quando eu comecei a pensar no texto, na palavra que Deus queria trazer para o meu coração, eu comecei a pensar sobre a última chance. Quantas vezes nós perdemos oportunidades, quantas vezes as coisas escapam das nossas mãos, simplesmente porque nós confiamos muito em nossa capacidade resolutiva. Confiamos muito naquilo que está sob nossa autoridade, sob o nosso poder. E eu acho interessante que esse texto fala, naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira. Quero destacar para vocês e quero pensar em 2 blocos diferentes para nós refletirmos nessa noite. O primeiro bloco eu quero pensar sobre o poder e a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos sempre reconhecer que o poder e o domínio pertencem a Deus. Portanto, se você tem oportunidade de reconhecer que o Senhor é poderoso e de confessá-lo como Senhor de sua vida, não deixe para amanhã, porque pode ser a sua última oportunidade, pode ser a sua última chance. Nós precisamos ter alegria, ter entusiasmo de falar do amor de Deus. Sabe por quê? Nenhum de nós merece o perdão do Senhor, mas pela graça Ele tem nos alcançado. Pelo poder que há no nome de Jesus, nós hoje podemos nos considerar salvos, e podemos nos considerar herdeiro e co-herdeiro de Jesus Cristo. Para pensar nisso. Eu quero que você pense nisso. Então todo domínio está na mão do Senhor. Mas o que eu acho interessante nesse texto é que Jesus, ele continua falando, orando ao Senhor. Ele fala: Pai, Senhor, de onde? Dos céus e da terra. Olha como Deus, olha como Jesus, sendo filho, ele reconhece o poder de Deus sobre a vida, sobre todas as coisas. O Senhor é Senhor dos céus e da terra. O domínio pertence a Ele. Toda a autoridade pertence a Ele. Então nós podemos sim confiar na palavra de Deus, naquilo que Deus nos prometeu. Ele é fiel e justo para cumprir no seu tempo. Se fosse a última chance sua, o que você faria? Aquele pastor, aquele missionário, aquele homem de Deus que tinha um propósito, que viajou com um objetivo. Eu quero que você pense que nós estamos aqui num grande Titanic a ponto de afundar. Nós estamos vivendo os últimos dias, quem sabe no mar dessa vida. Você tem a última oportunidade. Você tem a última chance de tomar uma grande decisão, de reconhecer que Jesus Cristo é Senhor da sua vida.
de reconhecer que Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Outra coisa que me chama bem a atenção é que Jesus ele fala assim: eu te agradeço porque escondeste essas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e as revelaste a quem? Aos pequeninos, às crianças. Por que Jesus Cristo falou dessa forma? Primeiro, se você se considera sábio aos seus próprios olhos, ei, desça um pouquinho, abaixe um pouquinho a sua bola, porque a sua vida não te pertence. A sabedoria que você tem não pertence a você, não, foi Deus que te concedeu. Se você é perfeito, se você tem uma vida perfeita, permita eu lhe falar que nada disso adiantaria e nada disso lhe seria concedido se Deus não permitisse. E por isso Jesus ele chama a atenção para que você, se você deseja entrar no reino dos céus, você precisa se tornar como uma criança, com a pureza de uma criança. Não é se tornar criança e agir como criança, não, mas é se tornar puro e simples, como uma criança, com sinceridade. Primeira coisa que você precisa se tornar como criança é você ter a sinceridade de uma criança e quando você chegar diante do Senhor, você confessar para o Senhor a sua debilidade, o seu pecado, a sua incapacidade de viver nesse mundo sem pecar e depender totalmente do Senhor Jesus. Eu dependo do Senhor e eu tenho sido impactado a cada dia, a cada manhã que eu pego na palavra de Deus, e eu vejo como o Espírito Santo, Ele é bom, Ele intercede por mim, Ele me convence da minha situação de pequenez, diante de um grande Deus, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. O Senhor não perde o controle de nada. Muitas vezes nós pensamos que nós temos o controle em nossas mãos e queremos agir com a impulsividade do homem, com a força do homem, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. Vimos aqui resposta de oração, lutando contra planos de saúde, lutando contra sistema. O sistema é mau, é violento. O sistema quer destruir você, quer me destruir, mas o Senhor, Ele tem para nós vida e vida com abundância. Basta tão somente você e eu reconhecer que nós dependemos do Senhor para viver aqui nesse mundo. Você não pode se garantir nas suas forças, porque o Senhor, Ele conhece, Ele é conhecedor das suas necessidades, das minhas necessidades. Eu tenho falado comigo mesmo, que cada dia que passa eu me apaixono mais pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, porque eu quero estar mais próximo, eu quero me colocar mais à disposição do Senhor, para que quando chegar a minha última chance, eu possa falar do grande amor de Deus, do poder de Deus, do poder transformador de Deus. Deus te chamou, Deus nos chamou com um propósito nesta vida. Você não vive uma vida aleatória, você vive uma vida de propósito. Deus tem propósito na sua vida e Ele quer te usar para que esses propósitos se realizem. Então, primeiro, você precisa reconhecer que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Você precisa entender que tudo irá acontecer de acordo com a vontade de Deus. E Jesus, Ele te ensina isso, porque Ele fala: Pai nosso, que estais no céu. Hoje pela manhã, nós aprendemos sobre uma oração que frutifica, uma vida de oração, uma vida na presença do Senhor. É gostoso demais, irmãos, quando você se coloca diante de Deus. Eu não vou perguntar quanto tempo que você ora, que às vezes a gente pensa que está orando muito tempo, e a gente acaba de orar, fala: caramba, eu orei 1 hora. A gente olha no relógio, 10 minutos. 15 minutos. Lembro-me que nós tivemos um evento lá em casa, um aniversário, e a juventude
foi lá para casa e nós começamos a conversar. E jovem é uma bênção, né, irmão? Eles começam a conversar, não para não. Aí, tinha mais ou menos lá em casa, uns 40. Aí quando chega assim, por volta de 10h30, 11 horas, eu sou muito educado, né? Graças a Deus. Aí eu vou fazendo assim, ó, vou tirando alguns, vou mandando alguns embora, alguns vão, e outros permanecem. Aí ficou mais ou menos uns 7 lá em casa. Meia-noite, 1h da manhã. E eu lembro que nessa época, eu estava fazendo discipulado, né? Eu estava sendo discipulador do homem ao máximo. E nós fizemos um relógio de oração. Cada homem pegou um horário para orar por aqueles que estavam sendo discipulados. Sabe que hora foi meu horário, irmãos? 3h da manhã. E o meu relógio desperta todo dia 3h da manhã para orar, para falar com Deus. Quando deu 2h da manhã, eu falei, olha, vocês estão num papo gostoso aqui. Estavam querendo saber um monte de coisa da Bíblia, irmãos, em curiosidades da Bíblia. Cheguei, tomei a palavra, falei, olha, nós estamos aqui, eu tenho um compromisso, todo dia, às 3 da manhã, eu paro o que eu estou fazendo, eu acordo e vou orar ao Senhor. Vocês estão aqui, não estão? Vocês vão orar comigo. Irmãos, que coisa gostosa. Naquele tempo, eu fiquei com eles 36 minutos orando. E quando nós acabamos aquele tempo de oração, um deles falou assim, pastor, eu nem sabia mais o que falar com Deus. Mas é assim mesmo, irmãos. É isso. Nós não temos o hábito de orar ao Senhor. E quando nós oramos, o Senhor responde. E às vezes nós ficamos o quê? Cansados. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo que nos oprime, a atmosfera é uma atmosfera pesada. O ar que nós respiramos, ele suga toda a nossa energia. E Jesus, ele nos ensina algo tremendo nesse texto que nós lemos aqui. Essa passagem, ela me impactou pelo seguinte. Ele diz assim, meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho, a quem o Filho escolhe revelá-lo. Você conhece a Deus? Você já teve oportunidades de gerar intimidade com o Senhor? Você já teve oportunidades de conhecer um pouco mais de Deus? Talvez hoje seja a última chance. Ouça o que eu digo. Foi o tema da mensagem de quarta-feira. Deus tem falado para você de diversas formas. Deus tem mostrado para você que é preciso que nós cheguemos mais a Ele. Irmãos, os tempos estão se abreviando. Ainda ontem eu tinha 16 anos. Eu já estou com 45 de experiência. Mas, irmãos, Jesus está voltando, e se nós não nos ligarmos às coisas que estão sendo ditas, você foi chamado para frutificar. Você está na videira verdadeira. Nós estamos atrelados à videira verdadeira, e nós precisamos frutificar. Nós precisamos dar frutos. Nós precisamos reconhecer e entender a missão. Você conhece o Pai? Deus, Ele está se revelando o tempo inteiro para você. E Ele está se revelando para você nesta noite. Eu não sei como é que você entrou aqui, como está o seu coração diante de Deus, mas talvez hoje seja a última chance que você tem. Você que está aí do outro lado da telinha, na internet, nos assistindo, eu tenho chamado, venha congregar conosco, venha estar conosco, venha buscar o Senhor. Venha adquirir intimidade, proximidade, se tornar amigo de Deus. Abraão foi amigo de Deus. Moisés foi amigo de Deus. Noé foi amigo de Deus. Enoque andou com Deus. E Deus para si o tomou.
intimidade. É tempo de buscarmos intimidade, porque o Filho se revela a todo tempo para você. Aí você pode falar o seguinte: mas pastor, eu ando muito cansado. Eu faço faculdade, eu trabalho, eu tenho que dar atenção à minha esposa, eu tenho que dar atenção aos meus filhos. Aí você jovem que está aqui estudando, fala assim: pastor, eu levanto 5 da manhã, eu só vou dormir à tarde, porque eu tenho trabalho para fazer, eu tenho trabalho para apresentar na faculdade. Estou estressado, pastor. Aí Jesus te faz um convite nessa noite. E o segundo bloco dessa mensagem é para que você esteja atento ao convite que Cristo te faz nessa noite. E ele fala o seguinte, versículo 28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Você está cansado? Você está cansado? Você está sobrecarregado? Há muita coisa nos seus ombros. Jesus está te convidando nesta noite para você trocar o seu fardo pelo fardo dele. Ele quer que você faça isso. Ele quer que você saia daqui hoje com o fardo dele, carregando as vestes, carregando a carga que ele tem para você. E eu te digo, uma palavra de Deus nos diz aqui, sobrecarregado, e eu lhes darei o quê? Descanso. Você está cansado, está preocupado? Tem alguma coisa que está tirando a sua paz, o seu sossego? Olhei para não cair, né? Tem alguma coisa? Deixe na mão do Senhor, entregue a sua vida para o Senhor, confia nele, pois Ele é capaz de te dar o alívio necessário. Ele é capaz de trazer toda a paz que você precisa. Tenho experimentado, nos meus momentos mais difíceis da vida, ao invés de reclamar, eu tenho experimentado confiar no Senhor. E eu tenho tido vitórias tremendas. Às vezes Deus faz coisas que nós pensamos que é um fracasso, mas o fracasso que nós pensamos quando Deus faz é sucesso e bênção para as nossas vidas. Eu não sei se você já passou por um momento onde você estava contando com uma situação e Deus faz tudo diferente na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele quer honrar você como filho dEle. E Ele te chama nesta noite para você vir a Ele. Se você estiver cansado, se você estiver sobrecarregado, lance sobre o Senhor todas as suas ansiedades. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite, talvez você esteja aí do outro lado da internet, pensando: pastor, está difícil demais, eu não consigo ver uma solução no final do túnel. Lembra de Elias? Deus tinha um projeto na vida de Elias. Elias era um profeta. Elias foi um homem que orou e o sol parou. Elias foi um homem que falou que não haveria chuva, e não houve chuva. Um homem segundo o coração de Deus, que tinha uma intimidade com Deus. Travou uma batalha, venceu a batalha, e uma mulher quis derrotar. Ficou com medo da palavra de uma mulher. Só porque ela falou o seguinte: seu marido, que era muito forte, ficou chateado, ficou triste, ficou abatido, e foi reclamar com Jezabel. Acabe, o homem banana, foi falar para a mulher o que tinha acontecido. E ela falou para ele: amanhã, manda dizer para ele que amanhã por essa hora os cães irá lamber o sangue dele. E ele fugiu de medo. Ele não confiou na palavra de Deus. Foi para o fundo da caverna, se escondeu. E Deus falou o quê? Sai para fora. Eu quero te alimentar. Eu tenho projeto para você. Deus está falando para você hoje, meu irmão, meu amigo. Deus tem projetos para a sua vida, e esses projetos não podem se frustrar. Ele tem projeto. Ele quer mudar, Ele quer transformar a sua situação.
Ele quer te dar um novo fardo, o fardo dele. Versículo de número 29. Tome sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensine, pois eu sou manso, humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Sua alma está cansada? Seu espírito está sobrecarregado? Entrega a Ele hoje, e você será aliviado, encontrará descanso. Aprendam com o Senhor Jesus. Fico pensando quando Jesus estava a caminho do Calvário. Fico pensando quando Jesus estava sendo julgado e ele estava confiando no Pai. Que peso não estava sobre os ombros do Senhor Jesus. E quando ele pega aquela cruz, que ele vai até ao Calvário, que peso? Era o peso do meu pecado e do seu pecado. Mas mesmo assim, ele convida você para trocar, porque o fardo dele é leve. E ele fala assim: o meu jugo é fácil de ser carregado. O meu fardo, o fardo que eu lhes dou, é leve. O fardo que o Senhor está nos oferecendo nesta noite é um fardo leve, fácil de ser carregado. Sabe por quê? Porque o pior ele já levou, o mais pesado ele já levou, e ele quer que você hoje experimente o fardo dele. Talvez seja a sua última chance, talvez seja uma oportunidade que você não deve desperdiçá-la. Saia por aí falando do amor de Deus e de quanto Ele te ama e quanto você é apaixonado por Jesus Cristo. Eu quero fazer uma pergunta a você, meu amigo, que entrou aqui nesta noite com um fardo pesado, com a vida sobrecarregada, com a alma desesperançosa. Eu quero que você nesta noite entregue a sua vida a Jesus. Troque o seu fardo pelo fardo do Senhor. Ele está de braços abertos, com os braços estendidos para te abraçar. Enquanto a igreja está orando, toda a igreja comece a interceder a Deus pela vida dos nossos amigos, dos nossos visitantes. Você está na internet, se você sentiu tocado pelo Espírito Santo e quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, você que está aqui, se você quer hoje entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão, onde você estiver. Eu quero orar por você. Alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. Alguém aqui? Deus abençoe. Agora, se você entrou aqui nessa noite e está se sentindo sobrecarregado, não tem forças para cumprir o objetivo do Senhor, e hoje você quer trocar esse fardo pelo fardo do Senhor, fique de pé no seu lugar. Você que já é crente, você que já teve uma experiência com Deus, e hoje você está se sentindo muito cansado, e você quer falar: Senhor, eu não estou suportando, eu quero trocar o meu fardo pelo seu fardo. Fique de pé nesse momento e nós vamos orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você. Mais alguém quer trocar, está se sentindo cansado, quer ser renovado pelo Espírito Santo? Fique de pé nesse momento. Amém. Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor? Logo depois eu vou estar orando por vocês.
para que o Senhor abençoe a sua vida.